Vamos mergulhar num evento hipotético, mas totalmente plausível. A grande queda do Bitcoin de fevereiro de 2026. A ideia aqui é dissecar a anatomia de um crash como esse. Sabe, entender a mecânica por trás dele e o mais impressionante, como o mercado consegue se recuperar de um jeito tão explosivo. Bora lá. Imagina a cena. Em questão de horas, bilhões de dólares simplesmente somem do mercado. É o tipo de coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas olha, isso não acontece do nada não. Existe uma mecânica por trás dessa velocidade toda. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. No auge do pânico, o preço do Bitcoin chegou a cair uns 20%. Uma queda super violenta que pegou muita gente desprevenida e literalmente limpou o mercado. Mas para a gente entender como isso foi possível, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como o cenário estava montado antes da queda. Ok, vamos analisar o cenário pré-queda. Porque, o mercado não desaba no vácuo. Antes desse crash, ele estava totalmente preparado para uma grande movimentação. Pensa num quarto cheio de gasolina, só esperando uma faísca. Era mais ou menos isso. E a chave para entender essa gasolina toda está num conceito chamado Open Interest. O que é isso? De forma simples, é o valor total de todas as apostas em aberto no mercado futuro. Quando esse número está muito alto, lá nas alturas, significa que tem muita gente usando dinheiro emprestado, a famosa alavancagem, para fazer apostas bem maiores. E quão alto estava esse número? Bom, um pouco antes da queda, o Open Interest bateu um pico de 61 bilhões de dólares. É uma quantidade absurda de alavancagem dentro do sistema. Isso mostrava que o mercado estava mega otimista e, ao mesmo tempo, perigosamente vulnerável. O otimismo era tanto que tinha gente operando com alavancagens extremas, coisa de 50 até 125 vezes o capital. O que isso quer dizer? Que a menor quedinha no preço já podia causar perdas gigantescas e forçar a venda das posições dessa galera. O palco estava montado. E aí veio a faísca. A primeira peça do dominó caiu e isso deu início a uma reação em cadeia que se espalhou pelo mercado com uma velocidade, impressionante. Aqui está um resumo bem rápido do que aconteceu. Dia 5 de fevereiro, o preço estava lá em cima, mais de 77 mil dólares. De repente, algum gatilho, talvez uma venda grande de um fundo, sei lá, iniciou uma queda. Isso ativou as liquidações automáticas que empurraram o preço para baixo com mais força ainda, até ele bater perto de 60 mil dólares no dia seguinte. Agora, o ponto mais interessante aqui é como essa cascata funciona. É um ciclo vicioso total. Pensa comigo. O preço cai um pouco e isso força vendas automáticas. Essas vendas, por sua vez, fazem o preço cair mais. E essa nova queda força mais vendas ainda. Vira uma bola de neve, um efeito dominó que é totalmente automático e bem brutal. Mas a pressão de venda não veio só das corretoras centralizadas, não. O universo das finanças descentralizadas, o DeFi, botou ainda mais lenha nessa fogueira. Plataformas como Aave e Compound funcionam tipo umas casas de penhores automáticas. O pessoal deposita criptoativos lá como garantia para pegar empréstimos. O problema começa quando o valor dessa garantia cai muito. Aí os sistemas automáticos entram em ação para proteger quem emprestou o dinheiro. E essa frase resume perfeitamente o processo. Não tem sentimento, não tem emoção. São robôs, chamados de keepers, que são programados para vender a garantia assim que ela chega num nível de risco. Isso joga mais pressão de venda ainda no mercado, vindo de um lugar completamente diferente. E tudo isso leva a gente para o clímax do evento, o momento de dor máxima, quando o mercado atinge o fundo do poço e a tal da limpeza acontece. No pico da confusão, em apenas 24 horas foram liquidados entre 2 e 3 bilhões de dólares em posições alavancadas. É um número que choca e que mostra bem a intensidade dessa faxina no mercado. Por mais doloroso que pareça, esse tipo de evento é visto como uma função quase que natural do mercado. Ele tira o excesso de risco, elimina as apostas mais frágeis. É como arrancar as ervas daninhas de um jardim, sabe? E essa limpeza toda acaba preparando o terreno para o que vem depois. E o que veio a seguir foi tão dramático quanto a própria queda. Uma recuperação super rápida, muito poderosa, que foi impulsionada por um fenômeno conhecido como short squeeze. Para a gente entender o que é um short squeeze, precisa saber que tem dois lados na aposta. Os longs, que são os otimistas, apostaram na alta e foram os que se deram mal na queda. Já os shorts, os pessimistas, apostam na baixa. Eles viram a queda como uma oportunidade e entraram com tudo lá no fundo do poço. Só que aí tem um problema para os shorts. O mercado já tinha feito a limpeza. Compradores à vista começaram a entrar e o preço começou a subir.
Isso forçou os shorts a terem que fechar suas posições, ou seja, comprar Bitcoin. E essa compra deles, ironicamente, empurrou o preço para cima com mais força ainda. É o short squeeze clássico. E o resultado disso tudo? Uma recuperação em forma de V. O preço que tinha despencado de 77 mil para 60 mil em pouquíssimos dias já estava de volta acima dos 70 mil. Uma demonstração clara da volatilidade extrema e da mecânica desse mercado. Ufa! E depois de toda essa montanha-russa, o que a gente pode aprender? Vamos resumir aqui as principais lições dessa nossa análise. Acho que a lição fundamental é que a alavancagem amplifica tudo, para o bem e para o mal. Essas cascatas de liquidação, essas limpezas, elas não são um erro no sistema, elas são o sistema. Faz parte do jogo, e para quem decide participar desse mercado e entender essas regras, não é só uma boa ideia não, é essencial para a sobrevivência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Num ambiente tão cíclico e volátil, o que é mais arriscado? Ficar de fora e talvez perder as oportunidades ou entrar de cabeça sem realmente entender as regras do jogo? A resposta, claro, vai definir a jornada de cada um nesse espaço. Valeu pela companhia nesta análise.